Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui de novo com um novo episódio do Psicodoses. Meu nome é Eduardo Busanelli, estou aqui com os meus amigos Ana Cláudia Fossen, Ivo Pinfield, e hoje nós vamos falar de um tema que a gente gosta muito, é um tema que está aí bem em evidência, que é o borderline. Mas antes disso, se você puder, segue a gente, deixa o seu like, ativa o sininho lá pra gente, faça o seu comentário se você quiser, faça perguntas, que vai ser muito importante pra gente, tá bom? Vamos lá? Vamos começar então esse tema limítrofe. Espinhoso. Eu acho que hoje é um tema hoje bem comentado, né? E que legal a gente trazer aqui, porque algumas coisas talvez a gente consiga, ou vamos tentar desmistificar e levar para um âmbito de ajuda, né? Sim. Para quem está escutando, para a pessoa que se identifica com o transtorno de personalidade borderline. E eu queria começar por aí. É um transtorno de personalidade. Isso já é um ponto de partida para a gente entender que o funcionamento da pessoa borderline está ligado a padrões, a um funcionamento que não é temporário, que isso acontece todo dia, toda hora, desde quase sempre, né? Ou desde sempre, e que é um transtorno da regulação emocional. É um transtorno onde regular a emoção é o que está em jogo. Então, muitas vezes, a pessoa com diagnóstico de borderline ela é vista pelos outros como uma pessoa dramática, manipuladora, fraca, que não suporta emoções da vida. E a gente pode entender que sim, isso existe, mas que isso não está ligado a um simples querer e não querer. Né? Não tem a ver exatamente com uma capacidade de capricho ou de mimo ou de pessoas que são fracas ou que estão manipulando o ambiente. Muitas vezes parece isso, mas eu acho que menos o que eu pensei hoje da gente poder tocar é primeiro ver que isso é uma condição, isso não é algo que está exatamente num controle da pessoa, ela não quer ser assim e ela sofre muito. E aí nós vamos tentar entender, né, as nuances aí desse transtorno de personalidade. Acho que vai ser muito importante a gente fazer isso, porque principalmente com o diagnóstico, entender um pouquinho melhor, ou pelo menos os parâmetros, ter uma ideia, porque hoje eu acho que na internet está muito solto, você não acha? Solto assim de ficar apontando o dedo para... É uma trend, né? Sabe, se o seu namorado ou sua namorada tem o borderline, então eles têm essas características, fica apontando pro... Mas esse já é um ponto porque assim, esse transtorno de personalidade, ele é muito florido. Já começa por aí. Que quando se define um transtorno mais fechado, vamos colocar um ali. Depressão. Um episódio depressivo tem critérios bem definidos, que é aquilo. Tá. Ansiedade também. O transtorno de personalidade, como é um funcionamento, e esse funcionamento extravasa para relações, para afetos, para autoimagem, para comportamentos impulsivos, o cenário é muito florido. Então, a exuberância dos sintomas e a diversidade dos sintomas faz com que isso fique muito caótico. Uhum. Tudo pode, Sim. ao mesmo tempo todo mundo se identifica com alguma característica, né? Então, por isso que é a dificuldade até de formular um diagnóstico. É um diagnóstico que precisa ser feito por profissionais, se parece muitas vezes com outros diagnósticos, bipolaridade, algumas características, até pessoas que se identificam com transtorno do espectro autista, em algumas peculiaridades, né? Mas principalmente bipolaridade ou outros transtornos de personalidade parecidos. Então é um diagnóstico muito exuberante, florido, com uma miscelânea, digamos, de sintomas que faz com que gere isso nas pessoas, né? Você vê isso muito, essa confusão lá no história? A pessoa já chega falando, olha, eu sou borderline, eu não me identifico com outro e às vezes não é. Você sabe que isso é recente, porque o transtorno de personalidade borderline é um transtorno, historicamente falando, difícil para os profissionais. Porque são quadros que não existe um remédio curativo. Uhum. O tratamento, a gente vai falar disso. A psicoterapia é a base do tratamento. O remédio pode ter um efeito auxiliar,
E é um transtorno grave, porque afeta muito a pessoa e quem convive com a pessoa. Então, só para vocês terem uma ideia, o transtorno de personalidade borderline como diagnóstico, a prevalência varia entre 2% a 5% da população, dependendo do lugar dos estudos. O que não é pouco, hein? Então, que não é pouco. Não é pouco. 15% dos ambulatórios de psiquiatria, os pacientes têm esse diagnóstico. E 20% a 25% das pessoas internadas em hospitais psiquiátricos, 20% a 25%, são pessoas que têm diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Isso é bastante coisa. E o impacto é grande. Perto de 80% das pessoas, em algum momento da vida, tentam suicídio, das pessoas com borderline. Então, é um transtorno, vamos chamar assim, trabalhoso para os profissionais e para a família. Né? Muito, muito. Então, é muito relevante a gente poder tocar nesse assunto. E o diagnóstico, ele passa por alguns critérios, que são critérios também abrangentes. Então, o principal elemento do diagnóstico, ao meu ver, como a autoimagem está afetada. O senso de si, né? O sentido do self, né? A construção da coesão interna. Então, geralmente, os pilares dessa formação do senso de coesão interna, do self, ele está afetado, está fragmentado. Então, são pessoas instáveis, que não sabem muito bem quem são. Tem uma cisão, digamos, no autoentendimento, na percepção de si mesmo. Né? Então, isso o tempo todo fica mudando e fica frágil. A sensação de vazio crônico, de não ter uma coesão interna entre sentimentos, pensamentos, são pessoas que flutuam muito no que querem da vida, né? Nas convicções. E são pessoas que precisam muito da validação externa, né? Dependentes demais da validação externa como formação da autoestima. Então isso dá uma vulnerabilidade emocional, digamos, porque tudo invade muito. São pessoas extremamente sensíveis emocionalmente. É como se não tivesse, se a gente for pegar a pele, não tivesse... Sabe quando a gente esfola a pele e sai a camada externa? Uhum. A pele fica em carne viva. A gente sente mais, né, quando não tem a proteção. Dá para fazer essa analogia. São mais porosos. São mais porosos. O mundo invade muito. Então, uma emoção que era para ser, digamos, mais suportada, às vezes invade demais. E pega um núcleo interno emocional que a pessoa reage muito. Ela não lida muito bem com as emoções porque o mundo é muito invadido emocionalmente. Quer dizer, o impacto que tem dentro da pessoa afetivamente uma situação, vamos dizer, comum, de uma frustração, vamos dizer, é violento interno. Principalmente frustração, rejeição. A rejeição, que é... Medo do abandono. Medo do abandono. São elementos que para uma pessoa que tem esse diagnóstico pegam demais. Quer dizer, se eu pensar no medo do abandono, que é forte, né, neles, e o que você começou falando do vazio, posso falar de vazio existencial? Vazio existencial. Quer dizer, uma coisa começa a puxar a outra já, então, né? Exatamente. Quer dizer, vazio existencial, ele começa a deixar a pessoa com esse medo absurdo do abandono. Quase que não sei se eu posso chamar de uma dependência do outro, mas porque daí entra num outro transtorno, mas de dependência emocional ali profunda. Mas que pode acontecer no borderline também. Que pode entrar. Sim. Mas e também pelo medo do vazio. Quer dizer, não é só porque eu preciso do outro, mas pelo vazio interno profundo, né? Que beira daí o trabalho com o desespero. Exato. E aí se cria expectativa do outro, né? Idealiza ou desvaloriza muito o outro. Então tudo é muito intenso, né? Céu e inferno ali. Né? Céu e inferno. Então se cria uma expectativa do outro. E isso acontece muito nos ambientes terapêuticos. O tratamento de uma pessoa com transtorno de personalidade borderline é difícil por isso. Porque o terapeuta muitas vezes é idealizado, principalmente no começo, e depois ele é colocado como vilão. É uma gangorra muito intensa de emoções e de... Ou se ele não entrega aquilo que o paciente espera, Exatamente. O paciente não adere ao tratamento. Exatamente. Né? Se a medicação que o psiquiatra dá não tirou o nível de angústia que ele estava sentindo num primeiro momento... E não são pacientes fáceis de aderir ao tratamento. Não são. Eles correm muito atrás de situações muito idealizadoras. Minha opinião, são alvos fáceis das receitas de bolo da internet, receitas de bolo espirituais que tem por aí, né? E tratamentos mirabolantes que dizem, não, se você fizer, você vai se curar disso.
E não é uma questão de se curar, né? Não tem a ver com isso, né? Como é que vai preencher então, o vazio? São alvos fáceis, na verdade, de algumas concepções aí mais receita de bolo, né? E tudo imediatista agora, né? Então, quer dizer, com todas essas receitas... pensando numa sociedade assim, né? Você imagina, eu percebo quando eles vêm com essas receitas e vêm mesmo, olha, será que isso aqui não está errado o que nós estamos fazendo? Ou a medicação? Porque, olha, eu vi um negócio na internet que é assim, é uma coisa super rápida, prática. Você falou, olha, como é que nós vamos trabalhar o teu vazio existencial com essa praticidade? Como que você vai estruturar esse vazio? Quer dizer, começar a colocar algumas coisas que... O que você colocou no início da sua fala do teu self, de como você quer se desenvolver internamente, ou como pode, se você não tem a mínima noção. A noção está sempre lá fora, né? Exato. E que torna um inferno, né? Ou o começo de uma relação ser muito linda, maravilhosa, um namoro, são paixões aquelas de adolescente que vive tudo que pode, que tem um lado bom disso, que deve ser muito gostoso, por isso que aderem rápido, né? Quem tem borderline, né? O parceiro ou a parceira adere muito rápido, que é muito sedutor, só que depois não sustenta. É difícil sustentar, né? A sustentação, como é muita flor da pele, vai haver frustração. A característica é essa, qualquer coisa que precisa ser sustentada como meta ou como cultivo, é difícil para o indivíduo borderline, né? Porque exige uma série de, vamos dizer, ferramentas emocionais que são difíceis para ele. Uhum. E a partir da questão da construção da identidade, da autoimagem, vem desdobramentos nos afetos. São pessoas extremamente, como a gente falou, sensíveis, reativas, né, que têm dificuldade em modular as emoções. E daí vem também alguns comportamentos que são possíveis dentro desse diagnóstico. Pessoas muitas vezes que reagem impulsivamente, que se colocam em risco, que tomam atitudes drásticas, que às vezes buscam mecanismos de alívio do cutting, né, da automutilação, que às vezes pensam que o suicídio é a forma, é a saída. Então, tudo é muito regido por uma intensidade, a flor da pele, isso que eu falo, traz comportamentos muito graves às vezes. E os relacionamentos também acabam sendo turbulentos. Até por criar essa expectativa do outro, por reagir muito sensivelmente à crítica, à rejeição, é muito difícil conviver muitas vezes com a pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline. Tanto é que um dos pilares de tratamento é você também incluir familiares ou pessoas que convivem dentro de um entendimento, né? Sim. Para se tornar possível alguma regulação emocional, principalmente nos períodos de crise críticos, né? Algumas linhas de tratamento preferem que as terapias sejam individuais e em grupo. Colocam nos dois pontos ali. Porque precisam entender a modulação, que a modulação no tu a tu, né, dentro do atendimento individual é uma e a modulação daquele paciente no grupo é outra. Né? Porque tem fatores que são fatores excludentes, que é a questão da manipulação, que ele vai gerando, porque como ele é muito lábil, ele vai tentando se sustentar em algo que muda a cada 5 minutos. Então, ele vai manipulando muito o ambiente, as informações, ele mente muito com medo de ser rejeitado, ele conta histórias pela metade, né, com isso, e a característica muito vitimizada também, né, dos pacientes borderline. Não, mas não foi por isso, eu tirei uma nota ruim, porque na verdade naquele dia tinha uma furadeira aqui no prédio, não consegui estudar. Então as desculpas, elas vão sendo milenares, né? Elas vão sendo escalonadas de uma forma que assim a gente percebe que são desculpas, todo mundo percebe, e aí fica aquela coisa meio, bom, mas é difícil o entendimento de que ele tá fazendo isso para não ser rejeitado, e não simplesmente para te engambelar. Exato. É muito difícil isso você perceber. Mas eu acho que a compreensão mais profunda é isso, que esse mecanismo que aparece como comportamento, ele é regido por um vazio, por uma fragilidade, né? Isso. Não, é diferente, por exemplo, de um sociopata, de um psicopata, com que certeza. Às vezes ele vai fazer essa manipulação de uma forma muito mais fria. Exatamente. Racionalmente fria. E sempre né? com uma finalidade para ganho próprio, né? Objetiva e fria. Exato. Exatamente. O do borderline é outro, né? O emocional, ele tá regendo o tempo todo ali, o flor da pele. Na verdade, para não ser aniquilado. Exatamente. É um mecanismo de defesa para não ser aniquilado. No existencialismo falava, é um mecanismo de defesa contra o vazio total, né? Aquele vazio de você não cair
numa não existência emocional. Exatamente. Né? Exatamente. Não sei, é daí que talvez existia até o termo borderline dele ser entre a neurose e a psicose, ele vagar nisso, quer dizer, não cindir numa psicose e também não conseguir lidar com a neurose, quer dizer, ele está transitando ali, não? Isso é exatamente isso. Assim, para a psicanálise, na verdade, tem até alguns teóricos que tentaram colocar isso na psicanálise lacaniana, tentaram colocar o borderline como uma estrutura em si, né? Mais além das 3 estruturas que o Lacan propôs, né? Psicose, neurose, perversão. Alguns aceitam, alguns tomam isso como estrutura, outros tomam isso só como uma variação das estruturas. A psicose ordinária é a mesma coisa de borderline ou não? Ela poderia ser encaixada nas psicoses ordinárias. Tá. Ela poderia se encaixar. Tá. O entendimento que a gente tem hoje é exatamente como uma possibilidade de estar na borda. O significante borderline diz pra gente que ela vai para a psicose em muitos momentos, volta para a neurose em outros momentos, e aí, claro, depende do sujeito. Né? Então, talvez casos mais graves, eles fiquem ali no território da psicose mais tempo e tendo reações mais, né, coloridas nesse sentido, inclusive paranoides, delirantes, inclusive. Eu já tive alguns pacientes com um nível de paranoia bem interessante nesse sentido. Uma desintegração do corpo, questões que daí envolvem a sexualidade, né, assim, eu acho as questões de gênero, eu posso ser trans, eu posso não ser, eu acho que eu sou gay, eu acho que eu sou bi. Aliás, esse discurso da bissexualidade pro borderline é frequente nisso, porque de fato, né, qual é o entendimento, né, da psicanálise? Você tem ali um momento da formação do estádio de espelho, que é o momento da formação do ego, da imagem do eu e tudo mais. Se coisas se bagunçam nesse momento, essa bagunça ela é levada para frente, escalonada, né, como imagem do corpo um pouco deficitária, um pouco ali. É aquilo que, se bater uma chuva muito forte, ela se desestrutura com facilidade. Né? Se o acontecimento da realidade for muito forte, ele se desestrutura. E aí, depois a gente teria um segundo momento, né, da estruturação do eu, que envolve a sexualidade, que seria o momento do Édipo, ali, que é também estrutura o segundo momento do narcisismo. E aí, nessa questão narcísica, aí, a pessoa também não se coloca dentro de uma ordem, para o Lacan a gente vai dizer do lado mulher ou do lado homem, né? Que essa é uma discussão bem complicada, eu não vou entrar nela. E aí, claro, ele vai ficar transitando entre os dois lados, porque não fecha. Ele não fecha eu acho que é interessante poder pensar no termo transtorno de personalidade borderline. A personalidade, né, a gente não usa esse termo em psicanálise, mas usando de um jeito um pouco mais comum, o termo personalidade, o fechamento da personalidade não acontece. Ela vai ficando toda fragmentada, segmentada. Então, ela vai ser sempre lábil, esse tipo de pessoa, sempre lábil. Precisa tomar muito cuidado, né, com isso, porque situações externas ligadas ao afetivo afetam muito profundamente, muito mais do que outras pessoas. Eles não têm a capacidade de simbolização que o neurótico tem de algumas situações afetivas e nem a capacidade de ignorar algumas coisas que as psicoses têm. Né? Algumas coisas na psicose, elas são vividas com uma indiferença que a gente fala, uau, ignorar, a gente acha que aquilo ali vai surtar a pessoa e aquilo passa batido para ela. E você fala assim, bom, por quê? Porque ela não tem capacidade de simbolizar aquilo em registro algum. O borderline tem um tanto das duas coisas e aí ele registra mal o acontecimento. É muito de quantidade e mal. Exato, entendeu? É intenso, porque ele vive aquilo sempre na via do desamparo, né? Do abandono, do desamparo, eu não sou bom o suficiente, isso. Eu nunca vou ser nada, eu nunca vou ser... Ele tá com nada na ordem do dia. O pão nosso de cada dia de um borderline é o nada. É o nada enquanto esperança para uma vida, enquanto projetos de vida, enquanto o que eu sou. Né? Enquanto a vestimenta que ele consegue dar para o ser dele nisso. Então,
a gente fica nessa borda constantemente. São pessoas que eu chamo de litoral. É aquela imagem da praia, da água vindo e voltando na areia da praia. Assim. Eles vêm, ficam mais neuróticos em estrutura, e outra vez eles vão embora. Aí, né, desorganiza tudo, fica tudo mais diluído. Você fala, bom, então trazendo de novo para a areia e vamos, né? Então, inclusive o tratamento desses pacientes é um tratamento pautado num tentar secretariar essas idas e vindas e tentar pautar com ele uma estruturação, ainda que suplente, ainda que, eu não gosto do nome fake porque parece de mentira, mas ainda suplente dessa personalidade. Olha, você é isto, hoje você é aquilo, olha o que você faz, e aí a gente traz coisas da realidade que ele é capaz de fazer, né, e de realizar, inclusive questões afetivas, o quanto ele é capaz de amar, o quanto ele é capaz de estar numa relação, suportar, né, suportar algumas frustrações, o quanto ele é capaz de receber algumas coisas, e a gente vai montando caquinho a caquinho aquilo para que aquela, vou chamar de personalidade, aquele sujeito tenha uma imagem de si minimamente integrada. É um trabalho árduo, difícil. Será que é por isso que é confuso, por exemplo, que você falou do litoral, né? Então ele vai entre a neurose e a psicose. É por isso que talvez é confundido muito com o bipolar, muitas vezes por navegar, não é? Eu percebo essa confusão vindo, você percebe também? Muito. Mas tem diferenças, se a gente for pegar assim. Sim. O bipolar, ele oscila, mas ele oscila dentro de períodos e com manifestações mais bem definidas. Uhum. As oscilações do transtorno de personalidade borderline, elas são mais caóticas e mais constantes. É a tal da oscilação o tempo todo. Uhum. O bipolar, quando está numa crise de hipomania ou de mania, ou mesmo depressiva, aquele período, primeiro que quem convive com a pessoa detecta que aquilo, a pessoa está numa crise. Tem um marco divisório mais estabelecido, né? O borderline, as oscilações, a instabilidade, ela é o tempo todo, né? Então tem diferenciações. Para o leigo, para as pessoas, às vezes, se denominam bipolar, porque para a maioria das pessoas, bipolar simplesmente é a pessoa que oscila de humor. É o cara bipolar. Não, e aí todos nós oscilamos, né, dentro de algum limite. Eu já vi e falo porque às vezes é legal para o pessoal quando for assistir. Eu já cheguei a presenciar isso na internet, de pessoas definindo borderline dessa forma mais simplória, de ficar apontando, e você olhar e falar, tá com cara mais de bipolar isso aí do que a pessoa tá colocando, e ficou muito confuso. Então. Porque ele colocou de uma forma péssima. É o diagnóstico diferencial principal, mas o bipolar tem crises e tem momentos de instabilidade que são mais definidos no tempo. Tem uma duração, e depois que passa ou que melhora, volta para um basal. O borderline dificilmente volta para um basal diferente do que né? Então, oscila, né? Mas volta sempre para uma instabilidade que existe, mínima, né? Então, tem diferenciações. Fazer o diagnóstico ao mesmo tempo até é possível, a pessoa ter as duas coisas, né? Mas é difícil, porque tem uma mistureira também de elementos aí. Mas o diagnóstico formalmente é possível. A pessoa pode, teoricamente, ter as duas condições, mas ela tem que ter os episódios de hipomania, de mania e de depressão bem definidos. Para a pessoa ser, por exemplo, tem um diagnóstico de borderline e também de bipolaridade. Ela tem que ter elementos das duas condições ao mesmo tempo. Eu acho legal que nas redes sociais, imagina, ninguém nunca fala dessa mistura, e é o que a gente vê muitas vezes na prática, né? Pessoas às vezes não têm um diagnóstico de mas tem o diagnóstico, sei lá, de borderline, mas tem traços de outras coisas, tem traços de mais outras 3, 4 tipos de transtorno parecido, e vem tudo misturado. Mas isso é interessante que você está falando, porque hoje, como está na boca de todo mundo, e todo mundo se identifica com alguma característica, quando se fala de personalidade, e a gente fala de traços, você ter traço é uma característica, um elemento que se parece, não coloca você ou a pessoa dentro de um diagnóstico. Claro. Você ter critérios. Por exemplo, tem 12 critérios. Para a pessoa ter o diagnóstico, ela precisa ter 9 dos 12. Se você tiver 4, 5, você pode ter traços. Isso é muito comum hoje no espectro do autismo.
espectro autista, muitos adultos se identificam, eu acho que eu tenho, e não são. E tem um monte de diagnóstico aí, ao meu ver, equivocados, porque os profissionais e as pessoas se agarram em traços e extrapolam para o diagnóstico. E a distância entre ter traços e ter um diagnóstico, ela existe. Né? Ela existe. Porque senão você pega, né? Instabilidade de humor, impulsividade. Bom, com que frequência? Com que impacto? O grau. O que mais além de você explodir de vez em quando? Então tem uma série de sintomas que fazem a pessoa ter como conclusão diagnóstica. Assim como o transtorno do espectro autista, né? Tem pessoas que chegam e falam, eu tenho sensibilidade a barulho do ônibus que passa. A etiqueta. Será que eu sou autista? Bom, peraí. Temos que ver o desenvolvimento todo, o conjunto da obra. Não é só isso que vai fazer a pessoa ter um diagnóstico de autismo ou não. E a mesma coisa com o transtorno de personalidade. Porque os traços existem na maioria de nós, da população. Mas daí, para ter um diagnóstico, tem que ser duradouro, com impacto significativo e ter vários traços ao mesmo tempo. Né? Eu percebo isso. Eu achei legal da gente trazer isso um pouquinho, porque tá muito forte isso. A internet não vai dar essa explicação. Exato. Por isso que nós... Vai pegar ali e jogar ali. Exato. O Netflix, que agora, né, tem sempre um caso psiquiátrico aí rolando no meio dos personagens. Eu não sei se a gente já comentou no outro episódio. Eu falei, eu não sei por quê. As pessoas acham que nós, da área da psiquiatria, da psicologia, a gente gosta de coisas que são demoníacas o tempo todo. Séries psicológicas, são sempre assassinato, sabe essas coisas de matar. Falei, por que será que as pessoas acham que são séries psicológicas? Não é o que a gente faz isso aí. Séries psicológicas são outras. Né? Atrai, né? Atrai, exato. Isso da Ibope, né? Da Ibope. Não tem nada a ver com o que a gente faz isso. Você pensa que alguém assistia aquela série Adolescência com a lentidão que a série propõe, né? De coisa, se não tivesse tido um assassinato no começo. Exatamente. Não assistiriam, muito provavelmente. Pese que aquele foi um caso real, né? Sim. Essa série foi um caso real. Assim, eu acho só uma brincadeira, porque eu vejo muito isso. Não, porque, olha, você tem que assistir esse filme, Eduardo. Você é psicólogo, aí você vai ver um filme de assassinato num nível... Você fala, cara, legal isso, lógico, tem a ver com a mente humana, tá tudo certo, mas não é o arroz com feijão que nós estamos vendo aqui, né? Eu só acho legal, porque sempre tem essa confusão e eu vejo lá quando vou. E outro ponto, com relação ao tratamento, porque sou psiquiatra, quando chega uma demanda eu vejo que é um diagnóstico de borderline, o impacto do remédio, ou o que se espera do remédio, também vou simbolizar aqui, ele é mais limitado. Por quê? Porque o remédio atua muito numa superfície do sintoma. É diferente de uma pessoa que está num quadro de depressão, ou até o bipolar mesmo, que há uma desregulação química bruta que rege aquilo, que o remédio é o principal para sair da crise. Na pessoa com transtorno de personalidade borderline, por se tratar de características e de um funcionamento raiz mais profundo, o remédio tem um papel muito limitado. Então não existe um remédio para transtorno de personalidade borderline. Os remédios eles funcionam muito numa superfície de acordo com o que a gente busca. Diminuir a hipersensibilidade emocional, pessoa que sente demais. Tentar ajudar na impulsividade, estabilizador de humor, um anticonvulsivante com essa característica. Insônia. Então, o remédio sempre vem como uma ferramenta secundária, não que não seja importante. E aí é mais difícil também, porque muitas vezes em crises ou em momentos de oscilações, o próprio paciente e a família sempre espera do remédio um lugar de resolver. E muitas vezes não acontece. E aí que é trabalhoso e que é difícil, porque a gente tem que trabalhar com os pilares da psicoeducação, com a família, para até traçar estratégias de como lidar em uma crise, no momento agudo. Porque o remédio vai estar ali, mas ele muitas vezes não vai fazer uma diferença brutal, como pode fazer em outros casos. Né? Então, numa crise de pânico, toma ali um calmante, a crise pode terminar em 5 minutos. Né? Não, para o funcionamento borderline, o remédio ele é
ele tem um papel mais limitado. Mais paliativo. Isso dificulta, sim. Porque é uma questão de quem ele é. Exatamente. E o remédio não vai agir em quem ele é. Vai melhorar um tanto de uma certa sintomatologia ali, que é muito externa a quem ele é. Exatamente. Né? Aliás, eu acho que esse é o difícil dos tratamentos na clínica psicanalítica do borderline, porque a gente tá lidando com alguém que precisa ser construído. Só que a própria estruturação dele não permite que a gente construa com tranquilidade. Então, nós vamos colocar aqui, nós vamos colocar ali, agora esse tijolinho aqui, agora nós vamos pintar isso aqui de verde. Ou seja, a sensação que eu vou tendo é que assim, é uma construção de uma parede de uma casa que a gente começa a construir, aí a gente põe a tinta, fica um tempo tranquilo e de repente cai metade dos tijolos. Exatamente. A tinta verde desbotou, não é mais verde. E aí a gente começa um tanto de novo a tentar fazer uma construção ali daquele outro. Né? Mas é o que você está falando. Agora, reconstruir ou começar de novo vai depender do vínculo, né? Do vínculo. Que aí que está a questão. Porque é muito comum a pessoa com transtorno de personalidade borderline abandonar ou ficar mudando de terapeutas, de psiquiatras. Tinha uma professora minha que falava que a pessoa com transtorno borderline é o colecionador de cabeças. É o que já passou por 30 psicólogos, 30 psiquiatras e tá rodando, porque sempre é isso. Quando a casa cai, a ruptura do vínculo, o vínculo é muito frágil na maioria das vezes, porque a complexidade da dinâmica existe, né? Então, é o que você falou. Se a pessoa cai e o vínculo pode ser, tá ali, e é possível reconstruir ou de alguma maneira voltar, né? É mais possível o trabalho. Mas às vezes a angústia, a emoção é tão instável, e a impulsividade existe que a família ou a pessoa já troca de profissional. E aí começa um trabalho do zero de novo. Não está funcionando. Tem um tratamento melhor, muda de psiquiatra com muita frequência. Muda. E aí cada psiquiatra vai sugerir um tipo de tratamento psicológico, um tipo de medicação. A medicação nunca faz efeito. E são pessoas geralmente hipermedicadas, com a polifarmácia. Por quê? Por conta disso. Como se visa ajudar no sintoma e não exatamente no quadro, são pessoas que geralmente tomam muitos remédios. Porque é isso, não dá conta, o psiquiatra, a lógica é ou aumentar a dose ou associar. Ou aumentar a dose. E na hora que você vai ver ao longo do tempo, a pessoa está tomando vários remédios. Tá? E não é uma crítica, é só uma constatação. Porque é diferente de um transtorno bem delimitado. Você fala, não, vou tratar pânico. Você sabe onde você tem que agir ali e tal. O borderline, você vai agir em vários mecanismos ao mesmo tempo como paliativos, mas a polifarmácia existe por conta disso. O que você falou, o legal é a gente conscientizar aqui no podcast o quão complexo é isso. É muito complexo. Não é nem falar mal, nem bem falar, olha, é complexo. Quando alguém for ver aí uma receita pronta, pensa 2 vezes. Quando estiver falando de borderline, principalmente, falar, reveja isso, porque se está muito fácil, eu acho que tem que rever, ou muito prático, porque outra coisa que eu vejo, para você fazer essa estruturação, que a gente chama do self, você buscar, acho que todo mundo precisa, ninguém tá aqui só passeando, mas especificamente o borderline, esses conteúdos que a gente chama do inconsciente, que vem, que eles invadem a consciência, você no início da fala colocou que é difícil até ele responsabilizar disso, de controlar isso, porque é mais forte, é da estrutura. Então, essas invasões que a gente chama, isso é extremamente trabalhoso, porque são invasões do inconsciente de várias áreas. São aspectos sombrios, são aspectos que a pessoa sabe que vai acontecer, por exemplo, um namoro. Ela sabe que vai ter frustração depois de uma determinada idade, ela sabe que vai ter. Mas passa como se não tivesse. Passa como não vou falar uma negligência, mas aquela romantização, porque suportar aquele vazio e o abandono é gigante. Então, toda a retenção vai segurando os conflitos, às vezes uma situação que não quer que aconteça nesses primeiros, vamos falar 6 meses de lua de mel que tem numa relação, e a hora que sai, que eu acho que é o que eles conseguem segurar um pouco mais, ela é numa relação amorosa, às vezes que segura, que aguenta um pouco mais o paraíso, ela vai do paraíso ao inferno num momento assim muito rápido. E dependendo do perfil, lógico que isso pode variar, a gente chama que tem a explosão e a implosão. A implosão é quando se corta.
A explosão é quando quebra tudo. Fora, né? Quebra, vou me matar, se você terminar comigo agora... São aquelas bem cenas hollywoodianas que acabam acontecendo. Né? Esse tipo de ameaça, eu vou me matar. Que vai matar, vai parar na delegacia, muitas vezes, né? Eu não sei se vocês lembram, eu não sei se ela foi diagnosticada até, mas pra mim ela me parecia muito a Amy Winehouse. Parece que foi. Eu li em algum lugar já que te deram. Essa coisa de diagnóstico em famosos é muito complicada. Né? Mas assim, só se pra for ter ler uma na referência. internet, acho que sim. Mas pelos comportamentos ali que aparentavam, muito ficou da droga, né? Que ela usava muita droga e tal, mas não era droga, mas era como ela ficou dependente em algum momento do namorado dela ali na época, e tudo isso foi destruindo. E depois ficou toda... Como ela se afunda nisso. Foi uma figura pública, acho que ficou um pouco mais fácil de colocar o quão complexo é isso, o quanto a pessoa se afunda rápido, e se não tiver um cuidado com ela não sai. Ou se mata. E uma coisa que você falou no começo, você perguntou do diagnóstico, se procuram e tal... Eu percebo isso no consultório como uma mudança. De uns tempos para cá, vamos colocar aí 5 anos, vai. O adolescente, muitas vezes, chega com esse nome. Eu tenho borderline. Isso não acontecia até então. Porque o adulto, é até um diagnóstico, muitas vezes, gera uma revolta, uma repulsa, um preconceito no adulto. Gerava mais, né? Hoje já está mais difundido e as pessoas estão querendo entender mais. Mas não é incomum o jovem chegar ao adolescente e falar, eu acho que eu sou borderline, eu acho que eu tenho. E aí, assim, tem alguns complicadores aí. Primeiro, você sabe que tem a CID e a DSM como os manuais que regem os diagnósticos. A CID-10, que é o que está vigente ainda hoje no Brasil, já existe a 11. Só que a 11 a gente não usa no Brasil, só vai usar em 2027, se não me engano. Então a gente é submetido ainda a 10. A CID-10 não permite diagnosticar transtorno de personalidade antes dos 18 anos, qualquer um deles. Então não existe pela CID-10 borderline antes dos 18, que se pressupõe que é onde a personalidade está mais quase completamente formada. Porém, os manuais mais recentes, DSM-5 e a própria CID-11, já abrem a possibilidade de, a partir dos 16 anos, se tiver pelo menos 1 ano de um funcionamento contínuo de sintomas sugestivos, esse diagnóstico pode ser feito. A partir dos 16, com 1 ano de funcionamento como padrão. Isso né? que eu ia falar, padrão. Como padrão, não como um de outro. Então, essa questão ela está hoje em jogo e em pauta como uma mudança. E qual é o problema? Isso eu vejo com profissionais da psicologia e psiquiatras. Você dá um diagnóstico por uma menina de 9 anos de borderline, de 11 anos. Falo menina, porque 75% das pessoas com borderline são mulheres, né? Mas existe homem também. Tem uma incidência maior de gênero. 75, 3/4. Sabe-se que o homem pode ser subdiagnosticado, porque ele procura menos também, mas enfim, é uma possibilidade. Mas formalmente sim. Mas aí que está a questão. Um diagnóstico tão complexo e você não levar em conta aquilo que a gente falou da adolescência, que existem processos da adolescência que estão em construção, que a instabilidade pode ser uma marca da adolescência, que alguns rompantes podem acontecer. Se você crava esse diagnóstico precocemente e não se trata disso, você também coloca essa pessoa num esquema, né, que vai influenciar como ela vai lidar ao longo da vida. Né? Então tem que ter muito cuidado nesse diagnóstico. Eu procuro fazer assim, a priori, raramente em adolescente, de dar esse nome, de falar, vamos esperar mais, as coisas estão acontecendo, existe um padrão aí que a gente está de olho, pode ser preocupante, mas as coisas também podem mudar na adolescência. Claro, você pega uma pessoa de 19, 20 anos, 21, que tem um padrão definido, já é bem mais possível fazer esse diagnóstico. Mas hoje o jovem, até por conta disso que você falou, Edu, muitos famosos se denominam borderline, eu acho que até são, outros talvez, não sei. Tem páginas e páginas no TikTok e no Instagram sobre o assunto. E pessoas conhecidas. Então, assim, você ser daquele jeito... E jovens fazendo diários, eu sou borderline, hoje eu fiz tal coisa. Nanana, então, aí nós vamos cair naquela... Igual do autismo. Se vangloriam que
provavelmente não são, ou o Messi é autista, o Elon Musk, e aí isso vira né? Um sistema identificador na adolescência. Exato. Pô, se o cara é isso... Estão vendo, se forem, 2, 3 que saem da média. Exato. Ninguém vê os que não deram certo. A gourmetização é perigoso, negócio, cara. Muito. E borderline mais ainda. Porque vai cair naquilo. Eu sou borderline. Então, eu posso, digamos, deitar e rolar dentro disso aqui que é ser borderline, porque o mundo vai ter que me entender, cara. Exatamente. E eu se não... ataques de agressividade. Exatamente. Eu posso me fazer de vítima. Exatamente. Eu posso justificar 1000 vezes o que não deu certo na minha vida. Isso é muito perigoso. Já que eu sou borderline. Isso é muito perigoso. Assim, nesse sentido, né? Claro que quem tem o diagnóstico mesmo, quem sofre com isso, tem que buscar ajuda, tem que ter esclarecimento. Mas na adolescência, levar para o lado romântico, para o lado do... né, que é legal, né? Artístico, inclusive. Isso. Porque aquela pessoa que às vezes desenvolve uma habilidade e uma flexibilidade para fazer várias coisas ao mesmo tempo, que ele se torna artístico, entre muitas aspas. Exatamente. O que eu acho parecido, até para o adolescente tomar um cuidado com isso, que nós fizemos no episódio anterior sobre adolescência, e puxando para esse, que é o quê? Eu acho que o borderline ele tem uma coisa muito forte com o fanatismo. Ele se apega muito, e o adolescente também. Todos os sistemas totalitários que existiram aqui, até onde eu sei, tiveram uma juventude alguma coisa. Juventude tananá, juventude hitleriana, juventude... Os jovens gostam, né, de coisas radicais. Exato, de esquerda, direita, para qualquer lado, né? Totalitarismo tiveram, então, eles são mais fáceis de serem manipulados nesse sentido, né, de conseguir... Mas eu falando no sentido do fanatismo, eu percebo que o borderline também tem isso muito forte. Fanatismo de não só de tendências a se apaixonar muito por aquilo, por ser muito a flor da pele, então ele vai com tudo. Fica algo obsessivo, né? Exato. Por isso depois o grau de frustração quando vem, ele vem numa paulada só. Aquilo vem. A expectativa, ela fica aquela energia emocional e quando vem, desce com tudo pro inferno, né? Pum! Mas pensando nisso que o Du tá falando, eu acho que o fanatismo mesmo, correntes que são muito... que tem muitas bordas muito conservadoras, que tem bordas muito definidas, é fácil esse tipo de paciente se enganchar nessas ideologias na medida em que elas trazem pronta uma forma de personalidade. Né? Então vamos pensar, alguém que está lá fragmentado, que não sabe quem é, que está vivendo esse desamparo, né? Essa coisa de eu não sei quem eu sou e cada hora eu sou uma coisa, eu posso ser coisas, eu não sei definir o que eu quero e ali. Aí chega um grupo, ou religioso, ou ideológico, e diz assim, então, aqui no nosso grupo você vai ser super acolhido, a gente tem formas de tratar esse colorido da sua personalidade desde que você siga o nosso manual. E aí se a pessoa minimamente tem condições de se manter no manual, ela vai entrar para a seita, ela vai entrar para essa religião, ela vai entrar pro grupo político, ela vai, porque tá pautado. Então, quanto mais autocrata for a definição, quanto mais limitada, mais fechada e conservadora for a definição, mais fácil fica para ela. Eu diria que acho que não só de ser conservador e conservar as ideias, mas de ser engessado. Sim. Então, aquele engessamento aqui de regra, de o que tem que fazer e vai dar certo até a página 3. Quanto mais né? paradigma tiver. Exatamente, fácil. isso. Quanto mais paradigma. Acho que isso. Porque daí, se ele conseguir se encaixar minimamente, ele fica naquele paradigma e isso dá um sossego para aquela personalidade que está sempre muito agitada, muito ali, muito inconstante. Talvez aquilo seja uma forma de dar uma juntada nas pecinhas do quebra-cabeça e talvez por um período, eu não sei se isso se mantém ao longo de uma vida, talvez sim, porque a gente sabe que, né, essa parte psicótica da personalidade, ela pode ser juntada, ela pode ser remendada, ali feita uma suplência interessante, se bem secretariada, e a pessoa pode ficar ali. E às vezes pode ser um negócio legal, mas às vezes pode ser um negócio catastrófico. Exatamente. Né? Ela pode se tornar um soldado de alguma coisa. Eu acho que pra gente finalizar o raciocínio, entender um pouco o que a galera pode aproveitar disso que a gente está conversando, né? De
tanto da parte medicamentosa, quanto de psicoterapia, ou quanto de terapia de grupo, ou de buscar uma ajuda, como eu acho que precisa ter a persistência, né? Tentar buscar essa estruturação que a gente fala, o medicamento ajudar dentro do que pode, como você colocou no início do podcast, tem o seu papel fundamental. Na psicoterapia, entender essa estruturação das frustrações, entender melhor como vai lidar com a autoestima, quer dizer, de quanto eles se criticam muito, com a própria autopunição, ou querer punir o outro quando a coisa não acontece. Quer dizer, como que a gente pode ajudar esse pessoal a não se conscientizar, mas a ter um lugar para ser ouvido, a ter um lugar para poder ser bem cuidado? Como que a gente deixa isso para eles? Eu acho que a gente não pode deixar isso sem ser desamparado, né? A gente não tem uma resposta pronta, mas pelo menos um amparo, né? Como a gente está tentando aqui, né? Sabe? Mas não desistir, de buscar um caminho, porque senão eu vejo hoje... Por que eu perguntei isso? Eu acho a internet hoje muito fatalista. Ou ela diagnostica e depois ela abandona. Então, mas essa é a questão. Abandona. A ideia do borderline é algo... Assim, a ideia é que não tem cura e que a pessoa vai... Isso. Assim para sempre. Tem que aprender a lidar com... E que não tem muito como melhorar. E eu não vejo assim. Eu acho que o ponto é esse. Primeiro é trazer, do ponto de vista do esclarecimento, que é uma condição que a pessoa tem dificuldade em gerenciar as emoções. E que buscando ajuda psicológica, psiquiátrica, vai ser o ponto de partida para ter alguns esclarecimentos. Até para a pessoa poder ser escutada, ser validada emocionalmente. Porque a pessoa com borderline, ela é muito julgada, seja pela sociedade, dentro de casa. Cai muito nesse lugar, muito da pessoa difícil. Da desvalorização do que se sente. Por conta da instabilidade. Exato. E nós profissionais, a gente não está julgando alguém, não estamos... Validar a emoção e a partir daí começar a construir. Bom, você sente demais e sentindo demais, você reage demais. A gente vai ter que ajudar você a construir filtros e colocar mais razão no processo, né? Mais parar para pensar, ter insights a partir do que você sente, para você destrinchar aquilo e não reagir intempestivamente. Então é como você falou, uma construção, tijolinho por tijolinho, de um ponto de partida que você funciona assim. Isso não é fraqueza, não é porque você quer, é o teu funcionamento base. Esse é você. Esse é você. Então, nós vamos te ajudar a fortalecer aspectos, a criar ferramentas para lidar com as emoções. Porque você é como a pele. A tua pele está em carne viva. Qualquer vento, qualquer poeira que cai vai doer mais do que quem tem pele íntegra. E tem que começar um caminho assim. Porque é trabalhoso, é difícil, porque existe um imediatismo na resposta. Mas a construção é a partir do vínculo e da compreensão, né? Não tem outro caminho, né? E eu acho que o mais difícil deles se manterem no tratamento é isso. São pessoas que desconfiam do vínculo. Desconfiam do vínculo, Né? Porque, às vezes eles têm características paranoides, então isso dificulta. 2, porque eles sempre acham que vão ser abandonados, que eles vão fazer alguma coisa no meio do caminho. Exatamente. E que mesmo o terapeuta vai olhar e falar assim, bom, eu não tenho mais como ficar com você, não dá. Principalmente quando frustra. Não dá, e aí vambora. Né? Então, assim, tem que ser... Para tratar um borderline, você tem que apostar muito no teu vínculo e fazer a pessoa depositar isso. Né? Depositar isso. Assim, você fala, bom, tem transferência aqui, vamos embora. Né? Vamos embora nisso. Exatamente. Vamos tratar. E o quanto na nossa área a gente sabe o quanto foi propagado por todos os grandes mestres aí, o vínculo, né? O poder que isso tem. Tudo. Exatamente. Na verdade, o tratamento se fala, né? E aí, né, vou citar Freud, a transferência é amor de transferência. Exato. Né? E não é o amor romântico, o amor básico, o amor do dia a dia na sociedade. É amor de transferência, que é um vínculo específico que tem que ser manejado, que tem que ser entendido, que não é simplesmente amar os nossos pacientes, a gente simplesmente aposta que neste vínculo ele pode se tratar. Exato. Né? Que é nessa especificidade desse vínculo. Então isso é que é o legal. É interessante você falando. Eu acho que é mais difícil do que fácil, mas eu lembro de pessoas, de uma especificamente,
que a partir de um diagnóstico desse de borderline, é uma pessoa que mudou tanto. Eu não vou falar o nome dela aqui, mas assim, lógico que depende de cada um. Se a pessoa abre esse espaço, essa janela, para querer de verdade se entender, de verdade entrar em choque consigo mesmo e falar, é comigo agora. Não é culpar ninguém, não é esperar do remédio, é comigo. Eu vou sofrer, vou oscilar, vou pedir ajuda, mas eu vou... É um choque de verdade. E é difícil isso, né? Quando você choca a tua própria verdade, o teu funcionamento. Muito. E fala pro cara, é isso aqui, mas é para lá que eu vou. E começa a construir um caminho novo, nomear o sentimento, mudar o que tem que ser mudado, romper com coisas que estão alimentando o processo. Esse processo pode ser transformador e é lindo. Eu lembro dessa pessoa porque é uma pessoa que, por exemplo, mudou muito a partir do diagnóstico, saiu dessa postura vitimizada, da que oscila e que todo mundo tem que entender, e se apoderou né, de si e de querer se reconstruir. E hoje é uma pessoa que está muito mais estruturada com outras relações. Estou dando um exemplo só. Claro que é o exemplo que eu estou lembrando aqui legal, porque a maioria das pessoas oscilam e tem dificuldade de se apoderar e de criar esse vínculo, mas é possível. Acho que eu ia falar, mas é importante mostrar, tem a possibilidade. Claro ela não é o diagnóstico, nesse caso, ele não é uma coisa fatalista. Exatamente. Né? Existe possibilidade, né? Isso que eu achei legal da gente colocar. Senão fica uma sentença, né, Edu? Isso. Uma condenação, né? A pessoa já baixa a cabeça e fala, bom, agora estou indo pro matador, pro fuzilamento, que eu sofro. Não, tem jeito. Na visão da psicanálise, é claro que a gente tem gravidades de casos, né? Mas tem gravidades de casos na neurose. A gente atende juntos aqui, inclusive, casos gravíssimos de neurose. Então, as pessoas tendem a achar que as neuroses são menos graves que as psicoses, menos graves que os borderline, ou que, né, as questões de pânico, fóbicas. Não, a gravidade tem todas essas qualificações, né? Todos esses nomes que a gente coloca para se orientar. Os nomes servem para a gente se orientar apenas. Eu falo, são GPS. Inclusive para a gente se orientar nas transferências, no vínculo. O que aquele paciente aguenta da minha interpretação? Você saber conduzir isso melhor. Como que eu conduzo o tratamento? Se eu, no caso da psicanálise, se eu ponho no divã, se eu não ponho no divã, se eu preciso de 2 sessões na semana, se eu preciso mais. Porque não tem receita de bolo nem pra gente. Então a gente tem neuroses gravíssimas que são duras, áridas de se tratar. Só que o diagnóstico de borderline, ele vem com esse preconceito de assim, nossa, borderline agora. O que a gente vai fazer? Não. Tem recurso e vamos lá. Exatamente. Vamos enganchar a pessoa aí no tratamento. Muito bom. Certo? Certíssimo. Terminamos? Mais um. Muito bom, muito bom.